Nós vamos começar agora uma live, um momento de bate-papo sobre organização e gestão de carreira na fonoaudiologia. Compartilhem essa live para que mais fonos venham, porque eu acredito que o que eu vou compartilhar aqui vai ajudar muitos e muitos fonos, tá? Vou compartilhar coisas que eu aprendi ao longo dos 11 anos que eu sou formada. Caminhos bem difíceis eu passei para estar aqui não no meu consultório, mas estar na fase da minha vida onde eu provo do fruto do meu trabalho. E esse fruto, ele é doce, ele é bom, ele é gostoso. E quando eu olho para trás, todo o processo que eu passei até chegar hoje, na fase em que eu estou, de provar do fruto do meu trabalho, eu vejo o quanto que eu amadureci, eu sofri, eu aprendi, eu errei. Então, ter alguém para nos falar sobre as dificuldades do caminho, mas nos preparar para a gente não permanecer muito tempo nessas dificuldades, ou até não permitir que a gente passe também por essas dificuldades que a outra pessoa passou, eu acho muito importante. Então, hoje eu quero muito compartilhar, assim, de coração aberto, experiências minhas, como eu fiz até aqui toda a minha parte de organização e gestão de carreira na fonoaudiologia. Graças a Deus eu posso dizer que eu tenho uma carreira sólida, onde eu admiro muito a minha história na fonoaudiologia, porque eu tive sim momentos onde não gostava da fonoaudiologia, porque ela não me dava condições de ter uma vida que eu gostaria e achava que eu merecia ter. Já pensei em desistir. Com 3 anos de formada, eu me vi fazendo um cadastro no vestibular para tentar direito. Passei por várias fases de mudanças na profissão. Hoje, eu sou fonoaudióloga infantil, atendo exclusivamente fala, linguagem e processamento auditivo, mas até dentro desse nicho que eu defini para atender e viver dentro da fonoaudiologia, ele veio passando por muitos ciclos de mudança. E eu estou também aberta aos novos ciclos que eu sei que lá na frente vão vir. E então, essa questão de gestão de carreira na fonoaudiologia, ela tem muito a ver com jornada, com caminhos, com estrada, certo? Como eu estou não só planejando, mas eu estou olhando para essa jornada que eu estou percorrendo, né? Porque quando a gente fala assim, como que eu estou organizando, planejando, já é uma coisa como se a gente tivesse que saber como organizar e como planejar uma carreira. Quando, na verdade, a jornada ela é descoberta no caminho. Ela é visualizada conforme a gente vai caminhando. Então, com 11 anos dentro da fonoaudiologia e por ter passado por várias áreas, por vários momentos de dúvidas, de incertezas e até momentos muito decisivos na minha profissão, onde eu tive mesmo que tomar decisão, abdicar e falar não para outras coisas que eu achava importante, eu posso dizer que hoje eu tenho uma carreira na fonoaudiologia e que estou e estarei sempre, enquanto eu estiver trabalhando, construindo a minha carreira, né? E a carreira, ela não tem a ver só com o sucesso e o fruto do nosso trabalho. Essa carreira, ela tem a ver com o caminhar, com o não desistir. Porque iniciar é muito mais fácil do que continuar. O difícil mesmo é continuar. E continuar, talvez, em momentos onde a gente já alcançou algumas coisas. Porque conforme a gente vai caminhando e alcançando algumas coisas, essas coisas que a gente alcançou, elas podem algumas vezes nos paralisar e fazer muitas vezes nós ficarmos apegadas a elas ou com medo de outras coisas maiores que possam vir.
Porque ao longo de uma carreira, a gente vai criando cada vez mais responsabilidades. A gente vai criando cada vez mais uma consciência das nossas limitações, né? E aí, se nós não estamos nesta jornada olhando para o propósito dessa carreira, muitas vezes a gente fica desanimados, com sensação de que não estamos indo para um caminho bom, e a gente começa então a olhar para uma direção apenas de conquistar algumas coisas que parecem importantes, mas não são. Enfim, tem muitas coisas para compartilhar com vocês, tá bom? Tem perguntas, mas eu vou... Tô até emocionada aqui ouvindo, há 22 anos formada, e é sobre exatamente isso. Que legal, fico feliz. Eu me emociono também bastante quando eu penso que eu tenho só 11 anos e que tem muitas fonos com muito mais tempo na profissão, e eu sou muito grata por poder ajudar muitas fonos. Ainda mais quando elas têm muito mais tempo do que eu na profissão, eu me sinto assim honrada, muito grata e com mais desejo ainda de poder compartilhar o que eu aprendi, porque a experiência, gente, ela não tem a ver com o tempo e nem com a idade, né? Ela tem a ver com a situação que a gente viveu. Então, eu vim para Brasília para ser fonoaudióloga. Eu sou do interior de São Paulo, nunca tinha saído de Fernandópolis. Cheguei numa cidade muito grande, querendo já alcançar coisas muito grandes, ser aceita, sonhando. Cheguei aberta a aprender e a sempre ser assim, uma boa profissional e boa no que eu fizesse, tá? E chegou um ponto em que a profissão não deixava eu me manter aqui. E aí que vem, pessoal, a fase em que nós estamos. Como eu disse no início, hoje eu estou na fase de colher os frutos do meu trabalho. Mas não quer dizer que tiveram momentos onde eu colhi outros frutos. Eu vejo essa jornada, eu vejo essa carreira profissional como um ciclo de plantio, certo? E estamos nas fases diversas conforme a gente vai caminhando. Então, quando eu inicio um projeto num consultório, quando eu inicio numa terapia, ou até quando eu inicio um novo caso clínico no meu consultório, eu tenho que ver tudo o que eu faço na minha vida como um momento de um plantio. Existe a fase de plantar, existe a fase de cultivar, de cuidar e de esperar aquilo que não está na nossa capacidade, que é o tempo, né? E existe a fase de colher. E dentro dessa fase de colher, a gente tem que saber que dentro dela existe a fase de colher e de saborear. Então eu, graças a Deus, eu estou na fase onde eu estou saboreando o fruto do meu trabalho. Mas eu aprendi isso porque eu sofri também, tá? Porque tiveram outros frutos que eu colhi e que eu não soube saborear, porque eu já estava preocupada com o próximo fruto. Eu já estava querendo mais frutos, ou então eu queria que esses frutos tivessem outro sabor, ou então eu fiquei decepcionada com o fruto que veio, sabe? Muitas vezes ao longo dessa minha carreira profissional, eu estava sempre, em alguns momentos, querendo alcançar a próxima etapa e a próxima fase. E isso me fazia não aproveitar e não aprender com a fase em que eu estava. Pode parecer que eu estou filosofando, gente, mas é muito duro a prática, é muito duro, assim, essa questão que nós, como pessoas, precisamos evoluir junto com o nosso trabalho. Então, dentro de uma carreira profissional, precisa haver um desenvolvimento pessoal também. E aí que entra o propósito da sua carreira profissional. O seu propósito não tem que ser ter um consultório chique. O seu propósito não pode ser alcançar riquezas. A gente quer? Claro que a gente quer.
Só que se esse for o propósito, isso vai fazer você perder a chance de saborear o fruto que tem agora e de gostar, aprender com a fase em que você está. Então, em todas as fases, a gente precisa aprender a abençoar o que a gente está fazendo, né? A olhar para onde a gente está e agradecer e ver que o que a gente tem é muito. E aí que entra uma questão dentro dessa jornada, dessa carreira profissional, onde a gente começa a se comparar, onde a gente começa a buscar habilidades e resultados baseados no que a gente vê do outro e como o outro faz. E a gente esquece dessa parte tão essencial de desenvolvimento pessoal. Porque quem eu sou como indivíduo tem que evoluir com o meu trabalho e a minha carreira profissional, né? A carreira profissional, ela tem a ver com a capacidade de administrar recursos. E quais seriam esses recursos que eu preciso ao longo dessa jornada administrar ou ter consciência, né, deles? Não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver só com a fama ou ser reconhecido. Tem a ver com a consciência do quanto eu estou aprendendo, né? E aí que vem a questão da comparação e do confiar. Muitas vezes ao longo da minha jornada profissional, eu tentei confiar apenas na minha capacidade. Eu não sei como você é, mas eu sou um pouco 880, né? E geralmente eu tô mais pro 80. Se eu quero uma coisa, eu quero agora e eu quero resolver e eu vou e faço e eu não penso muito nas consequências. Graças a Deus, as experiências vieram a me ensinar a ter mais controle inibitório, a mais controle dos meus pensamentos, das minhas ações, da minha impulsividade. Ser dessa forma me ajudou muito, tá? A não ficar paralisada. Mas existem pessoas que têm outro perfil, outro jeito de ser, que são mais passivas, que são mais observadoras, que são mais de analisar os riscos. E dentro dessa carreira profissional, é muito interessante você saber as suas potencialidades e as suas limitações, para que você possa focar na sua potencialidade e enfrentar as suas limitações. Então, se nesse caso você é uma pessoa mais passiva, que para agir precisa ter muita segurança, nesse mundo do empreendimento, da fonoaudiologia, porque nós precisamos empreender na nossa carreira, né? A não ser que você passe em um concurso, a não ser que você tenha aí uma estabilidade, onde até a carteira assinada, se você for contratada por uma empresa, querendo ou não, você precisa investir, né? Você precisa empreender em você, ter ideias para realizar um trabalho diferente, com um propósito de ajudar as pessoas, de compartilhar o seu conhecimento para que outras pessoas sejam abençoadas com isso, ok? Mas, muitas vezes, se você tem esse perfil de ser mais passivo, você vai ter muito mais dificuldades de empreender na fonoaudiologia, de confiar nesse processo do inesperado. Ao outro extremo, que é mais o meu caso, onde eu sou muito impulsiva, eu não analiso muitos riscos, se eu quero, tal, eu coloco muito a confiança em mim mesma. E isso em algum momento pesa. Por quê? Porque onde que tem que estar a nossa confiança, né? A nossa confiança, ela tem que estar no nosso propósito. E como eu sei o meu propósito? Conhecendo quem me criou, né? Eu conheci o meu propósito através do momento onde eu comecei a buscar a conhecer a Deus. Muitas vezes a gente fala que nós somos, né, cristãos, que a gente confia, acredita em Deus, mas quando eu passei a ver a minha vocação apenas como um exercício e o meu propósito como uma missão,
e a tentar descobrir qual era o meu propósito através da fonoaudiologia e a perguntar para quem me criou, o caminho começou a se abrir. Eu comecei a sentir mais leveza diante das dificuldades. Não quer dizer que não houveram dificuldades, houveram muitas, que eu vou compartilhar várias aqui com vocês, tá? Mas a partir do momento em que eu entrego os pontos, em que eu deixo quem criou o meu propósito me conduzir ou me mostrar, e eu não tento mais, eu não quero mais controlar as circunstâncias, eu começo a ser mais leve nessa jornada e nessa carreira profissional. Então, se você é do extremo de ser mais passiva e paralisar, você precisa pôr mais a sua confiança no verdadeiro amor. Se você é mais ativa, impulsiva e quer resolver tudo, você precisa perguntar e saber melhor qual é o seu propósito e esperar a resposta, que foi sempre mais a minha dificuldade. Vou dar um exemplo do que eu passei tem quase 3 meses, tá? Hoje eu falo para vocês que o fruto que eu estou saboreando do meu trabalho, ele é doce porque há 3 meses atrás ele estava muito amargo. E eu vim de vários processos tentando controlar essa minha carreira, controlar tudo, entende? Tentando dar conta de tudo, tentando fazer o melhor, querendo. Se eu tava fazendo uma coisa aqui, eu já tava pensando em outra que eu queria fazer. E aí, resumindo para vocês, né? Eu sempre quis ser uma excelente fonoaudióloga. Eu até já compartilhei com pessoas que me seguem aqui, que há 8 anos, quando eu não era ninguém mesmo na profissão, eu estava desempregada, eu escrevi uma carta falando que o meu maior sonho dentro da fonoaudiologia era ser uma fonoaudióloga poderosa. Eu não era ninguém, né? E hoje eu sei que o fato de ser uma fonoaudióloga poderosa, ela não está no fato, ou poderoso, não está no fato de ser famoso, reconhecido, sucesso, ou ter muito dinheiro. O fato de ser um fonoaudiólogo, um profissional poderoso, está na certeza do propósito. E a gente não se abala mais com essas questões do caminho. A gente vai olhando para os obstáculos e falando assim, isso vai me deixar mais forte. A gente não tem mais medo de retroceder e nem de avançar. Mas eu já passei por muitas coisas. E como eu estava dizendo, há 3 meses explodiu, eu já não aguentava mais. Porque junto com o consultório, com o desejo de ter coisas grandes no meu consultório, de crescer ainda mais na profissão, porque eu, pelo menos, gente, dentro da fonoaudiologia, eu vejo inúmeras possibilidades. Se você está numa fase dentro da fonoaudiologia que você não vê possibilidades de crescer, você precisa rever a sua visão. Às vezes a sua lente, ela está suja, ela está embaçada, entende? Porque eu vejo muitas possibilidades. Se eu sentar com alguém e me falar que não vê possibilidades de crescer, ou de trabalhar, ou de fazer coisas legais na fonoaudiologia, eu vou dar inúmeras ideias e inúmeras questões de atividades que a gente pode fazer para ser feliz na profissão. Eu vejo a fonoaudiologia como isso, sabe? A gente pode até depois fazer um outro tema sobre isso, quanto que a fonoaudiologia ela é rica de oportunidades. Mas eu entendo também que em alguns momentos da nossa vida, a gente não vê essas oportunidades, ou seja, a gente não vê a possibilidade de haver esses frutos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está plantando, a gente não está cuidando do solo, a gente não está tendo paciência para cavar, para regar, para fazer esse trabalho manual e duro, e principalmente ter paciência e esperança, né, do que a gente pode alcançar. E aí muitas vezes a nossa visão, ela fica deturpada, ela fica suja, e a gente só quer o quê? Sair dessa situação. A gente só quer o novo. E aí a gente deixa de olhar o novo dentro de onde a gente está. Que o novo pode ser renovado dentro do que a gente já faz. A gente fica tentando buscar outras coisas. Mas tudo bem se dentro desses caminhos, dessas fases, você começar a rever se você está no lugar certo. Eu passei por isso.
Eu comecei dentro da empresa de aparelhos auditivos, fazendo adaptações e protetização em pacientes mais idosos. Gente, e eu amava. Teve uma fase dessa jornada onde eu falava assim, eu só quero fazer isso, eu não quero saber de linguagem, eu não quero saber de terapia. Eu dei todos os meus materiais que eu tinha de outras áreas da fonoaudiologia. E por volta aí de 3 anos fazendo isso, eu comecei a me sentir incomodada, me sentia desanimada, eu comecei a já não ter mais alegria onde eu estava. E comecei a fazer um trabalho mais, assim, largado, tanto faz, impaciente. Então, nós também precisamos estar atentos aos sinais do nosso corpo, do ambiente, para a gente perguntar assim, o que eu preciso fazer de diferente? O que eu preciso modificar? Porque muitas vezes, se a gente está fazendo algo que nós não estamos felizes, a gente não pode culpar o outro, o ambiente ou a profissão. A gente tem que olhar para a gente e falar assim, o que eu preciso fazer de diferente? O que eu preciso fazer de novo? E não ter medo de agir. Porque aí existem pessoas e profissionais que têm medo de agir, de sair de onde estão ou de começar uma parte nova dentro dessa profissão. E graças a Deus eu tive coragem de sair da empresa de aparelhos auditivos. Eu era carteira assinada, né? Tinha carteira assinada, então tinha uma estabilidade e de repente eu fui para uma outra área, mas ainda dentro da audiologia, porque eu falava que eu não gostava de terapia. Sendo que na época da faculdade eu amava terapia, eu fiz muitos estágios, eu investi demais e tal. Mas por estar naquela experiência e valorizar aquilo, eu deixei de ver outras possibilidades. Só que eu sempre, algo sempre me apertava, assim, eu tinha sempre a sensação de que estava faltando alguma coisa, sabe? E sempre buscando. Então, a minha mensagem é: busque respostas, saia, vá buscar as oportunidades, as possibilidades. Não queira só ver o resultado pronto. Aonde você está, o que você está fazendo, o que você pode fazer. Pequena coisinha de diferente para se sentir feliz, para se sentir valorizada, sem esperar do outro, porque isso começa em você, tá? Então, quando eu saí da empresa de aparelhos auditivos, eu fui estudar exames eletrofisiológicos para fazer exames em clínicas de otorrino, de neurologista, tudo. Adorava também, adorava. Mas ainda não estava feliz. E aí foi nessa época que eu comecei a culpar a fonoaudiologia, né? E quando eu comecei a culpar a fonoaudiologia, eu vi que eu estava errada. Por quê? Eu preciso me culpar pelos resultados que eu tenho. Só que a culpa, ela é um sentimento ruim. Então, não é aquela sensação de mágoa, de julgamento, de autodepreciativa, sabe? Eu tenho que falar assim, o que eu preciso mudar no meu plantio? O que eu preciso plantar de diferente? Eu preciso mudar a semente? Ou eu preciso mudar a forma como eu estou cuidando dessa minha semente? O que eu preciso? Eu preciso mudar o terreno? Eu preciso pensar no que eu posso mudar dentro das minhas possibilidades e capacidades, no que tange a mim, não aos outros. E eu ainda tinha esse incômodo. E aí eu pensei, bom, eu não tentei todas as áreas da fonoaudiologia ainda. Eu falo que eu não gosto da profissão, que eu não tô feliz, que eu vou para a área de direito. Comecei a pensar, gente, que eu podia ser delegada. Ai. Aí eu falei, não, mas antes de eu desistir da fonoaudiologia, o que eu preciso conhecer dentro dessa profissão, né? E aí eu falei, eu não conhecia ainda a área de aparelho, de terapia. E eu não fui assim, porque eu vou pra parte de terapia. Não, eu fui num momento super de desespero, sabe por quê? Porque na empresa em que eu estava fazendo os exames eletrofisiológicos, eles começaram a me pedir para assinar exames feitos por técnicos, por pessoas que estavam ali só para fazer o exame. E eu dependendo daquele salário para viver em Brasília, eu tendo a minha família me sustentando aqui, tendo meu pai me dando assim muitos feedbacks ruins de que tava me pagando para morar em Brasília, sabe?
que era melhor eu fazer outra faculdade, que era melhor então eu ir para Bolívia fazer medicina com a minha irmã. Então eu tinha todas as coisas em volta de mim falando para eu desistir da fonoaudiologia e me dando outras possibilidades. Mas foi quando eu trouxe a responsabilidade para mim. Eu vou tentar mais uma vez. E aí eu vou tentar a área de terapia. E como eu estava num local onde estavam me pedindo para fazer um trabalho antiético, que a nossa profissão ela não permite isso, né? A gente assinar exames feitos por outras pessoas, eu fui no Facebook e procurei lá vaga para fonoaudióloga e tinha uma clínica aqui em Brasília, na Asa Norte, oferecendo e falando da disponibilidade que estavam precisando de um fonoaudiólogo. Eu mandei mensagem, deu tudo certo, fui lá, conversei. Era uma clínica multidisciplinar. A dona da clínica, ela é neuropsicóloga. Eu nem sabia o que era neuropsicóloga. Gente, isso há 10 anos, tá bom? Mas não tem problema também se você não sabe. A gente vai aprendendo, tá? Esses termos, essas coisas, tudo é caminho e jornada, gente. Não tem... Enfim. Aí, eu fui muito sincera com ela. Eu falei assim, olha, eu não tenho experiência. Eu saí da faculdade e já fui para a área de audição, tudo. Mas eu tenho vontade. E eu quero muito tentar. E ali, gente, eu já aprendi o poder da gente ser... de nós sermos humildes, certo? Por quê? Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde não é você se rebaixar, ser coitadinho. Humildade tem a ver com a consciência das nossas limitações. E a partir do momento que eu tenho consciência das minhas limitações, mas eu tenho consciência do que eu sou boa em fazer também, eu consigo informar isso muito bem para as pessoas e a demonstrar o quê? Força de vontade, empatia, tá? Então eu fui muito sincera e falei, olha, eu não sei, mas eu tenho vontade de aprender, tô disposta, tal. E ela me deu a oportunidade, me falou como seria o pagamento, tudo, dividido em porcentagem, tal. Eu tinha que trabalhar 3 meses sem receber, para depois receber. Eu só concordava com tudo porque eu queria sair de onde eu estava e tentar na fonoaudiologia. Eu realmente tentei por desespero, gente, porque eu não sabia fazer conta, eu não sabia nem quanto que um convênio pagava. Depois que eu fui vendo que tinham sessões de terapias que eu fazia, que eu ganhava R$15, principalmente um convênio que é muito conhecido aqui em Brasília, Bradesco, por exemplo, 20 pacientes meus do dia eram Bradesco. Ou seja, 20 sessões onde eu ganhei R$15. Enfim, mas foi ali, gente, que eu vi um novo começo, eu vi uma nova oportunidade. Então, ali eu não me desmerecia por ser fono de convênio. Ali eu não me achava menos profissional. Ali, o que eu já pensei? Eu não tenho nada, eu tô disposta a começar do zero, aceitar esse novo ciclo. Eu quero tentar, porque um pouco eu queria provar para as pessoas que me falavam que eu não ia dar certo na fonoaudiologia, sabe? Eu sei hoje que Deus escolheu o meu propósito e escolheu que ele fosse desenvolvido através da fonoaudiologia, sabe? Enfim. Aí, gente, eu comecei ali a não saber nada, eu não sabia nem avaliar uma criança direito, eu não sabia muito, não tinha um conhecimento técnico, a não ser o conhecimento da faculdade, tá? E aí eu também falo muito para quem está iniciando, para quem acabou de se formar. Algum conhecimento você tem, porque você dedicou 4 anos da sua vida estudando, indo para a faculdade, aprendendo. Então, você sabe, você só precisa acreditar que você sabe e ter consciência de que você não sabe tudo, mas ter disposição para aprender e a caminhar feliz nesse processo. Só que quando nós estamos recém-formados, é muito mais fácil, como eu disse, né? É claro que não é tão fácil para algumas pessoas, por quê? Porque elas já se comparam com pessoas grandes dentro da profissão. Quem está se formando agora, ainda mais com Instagram, com redes sociais, já começa a querer ter aquele resultado de outros profissionais e de outras pessoas que já estão, nesse cultivo e nesse plantio há muito tempo. Então, dentro dessa carreira profissional, a gente tem que aprender a se comparar menos com outras pessoas e a olhar para nós e nós sermos
as pessoas que nos inspiram. A nossa história, a nossa jornada precisa inspirar a gente. E não a jornada e a história do outro. Então, dentro desse processo e dessa carreira profissional, eu tenho que aprender a me valorizar. Quando eu vejo pessoas falando, a fonoaudiologia não valoriza tal, mas e você? O quanto você se valoriza? E quando eu digo em você se valorizar, não tem a ver com o preço do seu trabalho. Isso faz parte, com certeza, e eu tenho muitas coisas para compartilhar sobre isso com vocês. Mas tem a ver com você ter consciência das suas potencialidades como pessoa, sabe? E não só como profissional. Porque dentro dessa carreira profissional, se você pega só esse quadradinho da sua vida profissional e tenta só cuidar dele e esquece ou não entende que esse quadradinho ele tem tudo a ver com a sua família, quem você é, a sua história, os seus princípios, os seus valores, os seus sonhos, você acaba focando tanto em uma única parte e esquece do todo, que é a sua vida, a sua história, a sua jornada, os preços que você tem pago para chegar onde você chegou. E como eu paguei um preço muito alto para vir para Brasília, para estar aqui, para não ter desistido da fonoaudiologia, eu sempre pensava assim, foi tão difícil chegar aqui que eu não vou desistir não, eu vou descansar. Então, ao longo desse caminho, eu já pensei muito em desistir. E há 3 meses, eu realmente pensei em desistir do meu consultório, em desistir de várias coisas, porque eu tive uma crise existencial, mas uma crise emocional muito forte, né? Vou compartilhar se der tempo com vocês. Mas, em vários momentos, a gente tem que descansar. E a gente está numa fase de muita produtividade, onde a gente olha para a vida do outro e acha que ele está produzindo o tempo todo. E a gente começa a achar que nós não estamos produzindo. Ou que não está suficiente o que a gente está fazendo. E aí, mais uma vez, a gente começa a deixar de valorizar o nosso caminho. Tá? Então, uma outra dica para essa questão de gestão de carreira, você precisa ser a sua própria inspiração. Entendeu? Você precisa se inspirar nas suas dificuldades, na sua história, tá bom? E aí, pessoal, lá nessa empresa, nessa clínica multidisciplinar, onde eu ganhava, né, como eu disse, eu comecei a falar assim, eu preciso acreditar que eu sou boa, porque meu desejo lá atrás era ser uma fono poderosa. Eu ia ficar esperando passar 8 anos para ser uma fono poderosa? Não. Eu precisava já me ver como uma fono poderosa. Então eu não tinha nada, certo? Mas eu tinha o desejo de ser uma fono poderosa. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pensar como uma fonoaudióloga poderosa. Mesmo que eu estivesse ganhando R$15 numa terapia, eu tinha que pensar que eu era uma fono poderosa. Então, o segredo está na sua mente de abundância. Está nesse momento de você se valorizar, ter consciência das suas limitações e potencialidades, mas você renovar a sua mente frente ao que você está pensando. Porque se você olha para você e você só vê limitação, você só vê o que falta, você só vê o que você quer alcançar, a sua mente ela começa a ser uma mente de escassez. Ela começa a ser uma mente que tem medo, ok? Então, Deus veio me ensinando muito. Não quer dizer que nesse processo todo eu não senti muito medo, eu não tive mente de escassez. Tive, tá? Mas, quanto mais a gente trabalha para ter uma mente abundante, mais as coisas ficam fáceis. Quando eu digo que o meu fruto hoje do trabalho é doce, porque eu aprendi principalmente a controlar os meus pensamentos. Os pensamentos no que tange a comparação, a querer coisas que estão muito distantes do que eu posso agora, a querer fazer tudo, tá? Por exemplo, eu tinha grande vontade de ter uma clínica multidisciplinar. Desde a época da faculdade, eu sonhava em ter uma clínica com vários profissionais, várias salas, em fazer gestão de profissionais, em incluir o meu método Larissa Lemos e tal. Acho o máximo, gente.
Mas essa não é a vontade de Deus hoje para minha vida. E eu precisei em algum momento entender que esse não era o propósito de Deus. Até porque, pensem comigo agora de forma racional, vamos dizer assim, né? De forma prática. Se eu vou me dedicar a ter uma empresa multidisciplinar, eu preciso me especializar em administração de empresa, em gestão de pessoas. Em algum momento eu preciso até deixar de atender os pacientes para cuidar dessa empresa. Então, sempre que a gente tem vontade de alguma coisa e sempre que a gente tem desejo de fazer alguma coisa dentro da profissão, a gente tem que entender as outras que a gente vai precisar abrir mão. Então, por muito tempo, eu tentei levar o meu consultório onde eu fazia uma gestão de empresa. E isso era muito pesado para mim. Porque eu precisava focar em habilidades que eu não tinha e eu não tinha esse tempo. Da mesma forma, ok? Eu sempre quis dar aula, eu sempre quis estar aqui na internet. E por muitos dias e momentos eu não tinha disponibilidade para criar conteúdo, para estudar, para compartilhar meus conhecimentos, minhas experiências. Então, isso também me causava uma angústia, não porque eu tinha que estar aqui, mas porque eu não tinha tempo de me preparar, eu não tinha tempo de focar nisso. Então, isso estava sempre secundário. E aí, gente, junto com tudo isso, tinha os casos dos meus pacientes, onde eu precisava fazer relatório, eu precisava fazer planejamento, eu queria criar atividades muito divertidas, ao mesmo tempo eu queria fazer mentoria com fonos, para ensinar elas a fazer um trabalho bem legal aqui no meu consultório. Eu queria fazer trabalho para os pais. Eu queria fazer tanta coisa. Até o momento em que eu tive filho. Porque antes de eu ter filho, eu tentava fazer tudo. Eu ficava uma pessoa ansiosa, eu deixava de me cuidar. Enfim, só que eu não tinha uma demanda tão grande na minha vida. Quando eu tive o Gustavinho, eu já voltei a trabalhar logo. Eu compartilhei em uma live que tá lá no feed esse processo, tá? Só que entendam, a minha questão foi ter um filho, a sua às vezes é outra, às vezes é uma pessoa da sua família que você tem que cuidar, às vezes é o seu marido, às vezes são outras pessoas. No meu caso, veio o meu filho, onde todos esses planos que eu tinha dentro da fonoaudiologia já não ia dar para eu fazer nem a metade. Por quê? Porque agora eu tinha que me dedicar à maternidade. E isso foi um conflito muito grande para mim, porque aí eu precisei de fato aprender a falar não para várias coisas, que até então, antes de ser mãe, eu não sabia falar. Então eu dava um jeitinho de dar conta de tudo, mas a sensação que eu tinha é que eu não dava conta de nada e que eu fazia mal feito. E aquela pilha de pensamentos acelerado, tal. Quando eu tive o filho, o meu Gustavinho, depois de 8 meses, eu já comecei a sentir alguns sintomas sérios, emocionais, de depressão. Eu já comecei a ter um peso muito grande dentro do trabalho. Eu já comecei a ter complicações até no meu relacionamento com meu marido, porque eu descontava nele a forma de falar. Eu comecei a ter raiva o tempo todo de tudo. E eu ainda demorei, gente. Eu ainda demorei pra olhar pra mim e falar, pra fazer tudo que eu estou falando aqui pra vocês, tá? E foi indo, fui feliz, fazendo coisas, conquistando coisas. Ou seja, nessa fase do plantio, eu estava colhendo frutos bons. Só que eu estava errando muito nessa parte do plantio. Por quê? Porque eu estava com pressa em plantar, em colher, e estava querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Quando eu fiquei doente mesmo, há 3 meses, onde eu tive uma crise muito forte e resolvi buscar o médico e resolvi tomar decisões. E uma dessas decisões foi: o meu consultório não é para ser uma clínica multidisciplinar. Eu não posso mais valorizar esse sonho de ter uma clínica multidisciplinar e ser uma gestora de empresa. Por mais que eu tenha aprendido com isso, por mais que eu tenha vivido para isso até aqui.
Eu tive uma crise de estresse. Eu comecei a me bater, eu comecei a chorar. Antes disso, eu já tinha tido algumas crises de choro, muito forte. E uma das coisas, como eu disse, que a gente precisa saber que não tá legal é a vontade de chorar, é a irritabilidade, é o nosso comportamento com as pessoas, porque a gente quer de alguma forma pedir ajuda, mas a gente não sabe como pedir ajuda. Então, nós acabamos reagindo com agressividade ou mostrando que nós somos fortes, tá? Então, eu comecei a vir para a clínica chorando muito. Só que chegava aqui, gente, por estar na minha vocação e fazendo tudo que eu mais amo, eu esquecia dos meus problemas. Então, eu mascarava algo, sabe? E aí, eu só queria trabalhar. Por quê? Porque era onde eu tinha, assim, um super desempenho, eu tinha confiança. Mas, enfim, não bastava só, assim, eu buscar ajuda para minha saúde, certo? E nem assim só me conhecer e saber a causa do problema. Eu precisava tomar decisões. E eu tomei. E uma delas foi relacionada à organização do meu consultório. Eu já tive outras fases na minha vida onde a falta de organização no consultório me gerava muita ansiedade, muita irritabilidade. Então, eu precisei, em um momento, parar tudo e focar na organização do meu consultório. Foi onde eu criei os prontuários, os projetos, a gestão de consultório, que até virou uma aula, depois um curso, né? Então, assim, você tem que estar ciente do que você precisa fazer de diferente, tomar decisões. Depois dessa crise que eu tive, eu precisei tomar uma decisão relacionada ao meu consultório. Eu precisei tomar decisões frente à lista de espera de pacientes que eu tinha. Eu, até então, não tinha tido a coragem de escolher dentro do meu nicho, fala, linguagem, PAC, o que eu mais gostava. Mas eu precisei escolher. Até o final do ano eu vou atender só crianças pequenininhas. Até o final do ano eu vou atender crianças só que tenham essa e essa dificuldade. E precisei ligar para os pais, explicar o que eu estava passando, tudo. Mas enfim, gente, o que eu tô compartilhando aqui com vocês é uma fase da minha jornada e da minha carreira profissional onde eu alcancei muitas coisas e eu não soube como lidar com tantas coisas e eu precisei rever escolhas minhas e aceitar um novo ciclo, rever novos sonhos, falar não para várias coisas. Mas não quer dizer que é a fase em que você está. Porque às vezes você está numa fase desejando estar na que eu estou. Então você precisa pensar assim, ter consciência de onde você está. Você está na fase já de começar agora esse plantio, de começar agora no mundo da terapia. Então o que você precisa fazer para valorizar isso? Eu preciso agora descansar. Preciso descansar um pouquinho até a próxima live, professora. Então descansa. Mas o descansar, por exemplo, sem ser na próxima semana, na outra. Eu vou tirar uma semana de férias. Eu fechei a minha agenda. Só que eu já tentei fechar a minha agenda várias vezes para tirar férias. Até tem uma pergunta aqui sobre isso, ó. Dá para vocês lerem, né? Como se organizar para tirar férias? Então vamos lá. Para quem é empreendedor e empresário, gente, já tem que pensar que férias pra gente não é igual a férias de quem é carteira assinada, de quem é empregado, ok? De quem é funcionário. Então, primeiramente, você tem que quebrar esse pensamento e essa crença de que as suas férias precisam ser igual se você fosse carteira assinada ou funcionário, ou enfim, tem uma estabilidade de alguém que te paga, tá? Não tô querendo dizer que você não tem que tirar férias, mas você tem que aprender a ter pequenos descansos antes de pensar em um momento de férias, a definir quantos dias você vai descansar, para onde você vai ir, como você vai se preparar. Então, assim, antes de tudo, de você pensar como tirar férias, pense como eu vou escolher pequenos dias para
descansar. Então, dentro da sua rotina e organização de trabalho, você precisa aprender a colocar pequenos dias de descanso. Porque se você não sabe tirar pequenos dias de descanso dentro da sua rotina, as férias não vai ser férias. Você não vai se desligar do trabalho. Você vai ficar achando que você não merece essas férias. As férias e o descanso, ela faz parte do trabalho. Ela não tem que ser a finalização de um trabalho ou uma recompensa, certo? Então, antes de tudo, se você quer tirar férias, se programe para tirar pequenos descansos. Seja na semana, seja a cada 15 dias. Eu, por exemplo, já tem muito tempo que eu escolho a sexta-feira para descansar. Comecei já fazendo a sexta-feira meu descanso? Não, comecei com o período da tarde. Depois comecei com o dia todo, tanto que hoje já é rotina eu não atender na sexta. Abro exceções? Abro, só que isso já faz parte da minha rotina e da minha organização, tá? Então, antes, tenta isso. Agora, por exemplo, final do ano. Eu já sei que final do ano, todo mundo aqui para, as crianças, a família. Então, se eu quero viajar, fazer uma coisa muito maior, onde eu vou me ausentar muito, eu vou escolher períodos onde o meu público, né, os meus clientes, os meus pacientes também estão de férias. Então, a gente precisa se organizar melhor para tirar férias em junho ou dezembro. Contudo, mais uma vez, não quer dizer que você não pode se dar uma semana, 15 dias de descanso. Daqui 15 dias eu vou tirar realmente uma semana de descanso. Eu não marquei nenhum paciente. Então, como eu já tenho uma organização no meu consultório de prontuário, de forma de atender, de mandar o planejamento para os pacientes, naquela semana eles já estão cientes que não vai haver sessão porque eu vou viajar. Tá certo? Então, eu vou viajar? Eu vou, mas eu viajo só 3 dias. Na verdade, eu quero uma semana para ficar na minha casa. Eu vou descansar, eu quero fazer nada. Mas não quer dizer que já tiveram outros dias que eu parei na quinta. Então, tudo tem a ver antes com a sua organização no consultório, com a forma como você se comunica com a família que você atende, tá? E aí é simples. Aí a gente pode ir para uma questão financeira, tá? E aí, eu não quero muito entrar nisso não, porque eu não sou a melhor pessoa para falar de dinheiro. Porque tem muitas outras perguntas, mas basicamente é isso. Deu para entender? Organização de prontuário. Essa foi a pergunta da Lucimara até, ó, que ela entrou agora, né, Lucimara? Gente, organização de prontuário, tá? Eu não estou agora com o lançamento do meu curso de gestão de consultório. Mas, Lu, se você quiser, conversa com a minha equipe, eles te liberam o acesso. Por quê? Essa questão de organização de prontuário, você tem que visualizar a forma como você gosta de trabalhar com o seu prontuário. Então, por exemplo, eu sempre quis papel, eu gosto de papel. Todos os meus prontuários, a primeira coisa que eu defini foi uma pastinha para cada cor. Então, mais uma vez, não é o que dá certo para o outro. Você pode pegar as ideias do outro. Tanto que dentro do meu curso de gestão de consultório, eu compartilho tudo. Eu compartilho todos os meus papéis que tem aqui, ó, dentro do prontuário do meu paciente. Que é uma ficha de cadastro com foto, certo? Do paciente. Que é uma ficha com todas as informações. Que é uma ficha de anamnese que eu mando online. Que é a folha de evolução, tudo isso eu parei uma fase mesmo e me dediquei a isso. E contratei uma pessoa para me ajudar a criar tudo isso, a tirar da minha cabeça e a executar. E você tem que se dedicar a isso. Se você não quiser investir, por exemplo, em algo que já está pronto e como eu te dou, até o termo de contrato, tudo, você vai ter que dedicar um tempo para isso. Só que para você antes pensar no tempo, você precisa pensar e idealizar como é um prontuário que você gostaria. Então, eu, por exemplo, sempre soube que eu gosto de foto do paciente, porque às vezes eu me esqueço da fisionomia do paciente. Eu gosto do nome da mãe, eu gosto de ter todas as informações organizadinhas com a minha logo, tá? E eu criei processos aqui na clínica também para criar esse prontuário, que vai desde o primeiro atendimento, tá bom? Então,
Mas existe, por exemplo, quem gosta de coisas digitais, existem sites e programas que fazem esse prontuário para você, tá? Aqui, por exemplo, na clínica, eu uso o Clínica nas Nuvens, mas existem vários programas para clínicas que te ajudam nessa organização de prontuário, tá bom? Essa é outra pergunta. O que todo fono tem que ter ou fazer para abrir seu consultório? Essa é a pergunta da Gi. Bom, o que todo fono tem que ter, gente, tem que ter dinheiro para abrir o próprio consultório. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha nome, então eu fiz um empréstimo. Pedi dinheiro pro meu pai, vendi um carro. Então, o primeiro passo para você abrir seu consultório é ter dinheiro e ter um desejo de ter um consultório. Eu sempre tive o desejo de ter uma empresa, tanto que eu fiz algo muito errado no início, tá? Paguei um preço mesmo muito alto por isso. Antes de ter o espaço físico do consultório, eu abri um CNPJ. Hoje, com tantas informações, eu acho que não tem gente que faria o que eu fiz. Mas, muitas vezes, nós ficamos apegadas e apegados ao fato de ter um consultório para fazer um bom trabalho, ou ser um fono referência, ou ser um fono de sucesso. Não é isso, gente. Tanto que muito ao longo desses anos eu vi o quanto que o consultório é mais uma realização pessoal do que de fato uma questão assim profissional. Porque eu faria o mesmo trabalho que eu faço com excelência e criaria o meu método atendendo em casa, tanto que hoje eu tenho alguns pacientes que eu vou na casa, porque eu quero o ambiente da casa deles, entende? E aí, assim, primeiro fato é ter dinheiro, mas é ter clareza do seu sonho. Há muito tempo, o meu sonho era ter uma empresa, um consultório, e isso por muito tempo fez sentido para mim, para eu conquistar o consultório que eu tenho hoje. Só que eu paguei um preço muito alto, não só na questão de valor, porque eu investi em projeto, tudo, mas em preço de muito trabalho e preocupação. Porque um consultório, gente, não é só abrir um consultório, é você dedicar tempo para aprender sobre gestão de consultório e gestão administrativa, gestão financeira. Então, minha recomendação, se você não tem como abrir o seu próprio consultório agora, foque em ganhar experiência. Foque em ir para lugares que já estão prontos e estão precisando de fonos. Lá, você vai atender como se ali fosse o seu consultório. Porque aí, de fato, você vai ver se isso faz sentido para você, ter o seu próprio lugar. Mas antes de você ter o seu próprio lugar, você precisa ter o seu próprio método de atendimento. Não é só você ter, assim, nome e conhecimento. Você precisa ter muito claro a sua forma de atendimento. Porque se você não tem a sua forma de atendimento, o seu método ali com o seu paciente num lugar onde você paga um aluguel, uma porcentagem, como vai ser quando você tiver o seu consultório? Vai ser muito mais difícil, vai ser um peso maior, porque você tem que fazer uma administração de um lugar, uma gestão de um lugar e ainda pensar na criação do seu método profissional. E isso vai ser um peso tão grande, porque é difícil, gente, é punk. Uma das coisas, por exemplo, quando a gente abre um consultório, é a gente já pensar que precisa de secretária. Por quê? Porque a gente não consegue atender, a gente não consegue marcar paciente, a gente não consegue fazer toda a parte financeira, criar um prontuário com excelência, a gente precisa ser tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei no meu consultório fazendo tudo sozinha por 1 ano e meio. E eu só consegui fazer tudo com excelência porque eu tinha muito bem claro os processos e as etapas do meu atendimento. Eu já sabia como que eu iria fazer no momento em que me procurassem, como eu ia agendar, como eu ia falar, como eu ia conduzir a primeira consulta, como eu ia fazer a primeira sessão, como que eu ia organizar o planejamento dentro da minha agenda. Eu só precisava de mais clareza frente aos recursos. E como colocar isso de uma forma para outras pessoas entenderem no papel. Porque até quando eu fui contratar uma secretária, a minha dificuldade foi porque eu não sabia explicar para ela o que ela tinha que fazer.
porque estava muito claro na minha mente o que eu queria que ela fizesse. Só que eu não tinha criado ainda os processos para explicar para ela. Então, quando eu contratei uma secretária, foi muito difícil, por quê? Porque além de atender, de cuidar do consultório, de cuidar de várias coisas, eu tinha ainda que fazer o treinamento de uma secretária. Então, assim, gente, tudo não é só delegar, é a gente conhecer e saber como a gente quer. A gente pode, paralelo a isso, falar, por exemplo, de redes sociais. Dentro dessa organização e de gestão de carreiras, muitas fonos pensam que tem que contratar empresas para fazer a parte de mídias sociais. Não! Entendeu? Como que você vai contratar, ter um investimento alto em empresas de mídias sociais, sendo que você não sabe nem o propósito do seu posicionamento que você quer nas redes sociais? Vai chegar um ponto em que você vai culpar a empresa de mídias sociais, porque você vai estar fazendo um esforço danado para pagar eles, porque você não tem tanto dinheiro assim, entende? Achando que eles vão te trazer mais pacientes para o consultório, quando na verdade você está tendo a estratégia e o foco errado. Porque não é a empresa de mídias sociais e de marketing que vai trazer o paciente. Eles vão fazer o paciente, talvez, saber o seu nome, te ver. Mas o que vai fazer o paciente, de fato, te pagar particular ou ficar no seu consultório é o seu método de atendimento. É como você transfere o seu conhecimento, é como você conversa, é como você acolhe, é como você demonstra para eles o seu método de atendimento. Então, tem muita coisa nesse caminho. Prometo que em breve eu lanço uma mentoria, tá? Exclusiva para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas etapas, enfim. E, gente, já tem 1 hora que nós estamos juntos. Alguém gostaria de me fazer uma pergunta bem específica ou de entrar ao vivo aqui na live para me fazer alguma pergunta? Quem tem coragem, quem quer? A Carla mandou uma pergunta aqui, bem legal. Peraí. Deixa eu fixar a pergunta da Carla aqui. E quando os pacientes tiram férias em períodos aleatórios, como você faz? Cobra ou repõe? Carla, dentro do meu planejamento de atendimento, de organização, eu já tenho definidas quantas sessões iniciais eu vou fazer com esse paciente. Dentro dessas sessões definidas, essas sessões já estão fixas na minha agenda e na parte do contrato de terapia com a família. Dentro dessa cláusula de contrato está lá que o paciente pode faltar até 3 vezes. E que se não avisar, é cobrado. Então tem toda a parte no meu contrato, tá? Como eu tenho uma comunicação aqui no consultório muito clara, isso não acontece tanto. Não. Se eles vão viajar, eles me avisam e a gente remarca, mas aí sempre assim, é 1 semana, entendeu? Então na outra a gente pode fazer 2, então é sempre algo conversado. Eu acho que precisa desse sucesso na organização e na comunicação. Agora, isso não é algo recorrente. Pode haver aquela família e aquele paciente que não leva tão a sério, que falta, que viaja de repente? Sim, se eu vejo que isso está acontecendo muito, assim que eu finalizo essas sessões que estão propostas, eu não atendo mais a criança. Entende? Então, por quê? Porque muitas vezes, quando eu terminar essas sessões propostas, eu já tenho uma outra avaliação agendada no horário, eu já tenho um outro paciente. Dentro de cada caso, eu já vou saber se eu vou renovar a quantidade de sessões desse paciente ou não, se nós vamos dar uma pequena pausa ou não, se ele vai fazer uma outra terapia ou uma outra avaliação. Por quê? Porque os pais estão comigo o tempo todo em todas as sessões, então a gente está sempre conversando sobre a evolução da terapia e sobre essas questões de rotina, tá? Então, a questão está sempre na clareza da comunicação e nessa troca. Beleza? Eu que agradeço. Deixa eu fazer mais uma aqui. Essa foi a pergunta da Paty. Quando atendemos no consultório de uma amiga, como definir a porcentagem dela e a minha? Bom, não pode pensar que é amiga, tem que pensar que aí o relacionamento já é totalmente profissional, tá?
Primeiro, é ela que vai te ceder o espaço, ela que já tem que estar muito clara na mente dela o que ela vai cobrar de você, quanto que você vai ter que pagar para ela. Entendeu? Ela como empresária e dona do lugar. Ela que tem que ver o que é a melhor forma para ela. Por exemplo, aqui na clínica, quando eu cedi o espaço, ou quando eu coloquei outras fonos, eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer por parte de porcentagem ou valor fixo. Agora, como a clínica ela carrega o meu nome, muitas pessoas procuram o meu tratamento e eu ia passar para essas fonos, eu vi que a questão melhor seria de porcentagem do valor que o paciente pagava aqui para mim. Por quê? Porque eu ia passar esse paciente para fono. E a fono, ela iria, dentro da minha clínica, não sei se é essa palavra melhor, mas ser subordinada a mim, ser alguém que precisa me dar um feedback e um parecer do trabalho dela. Então, quando eu fui abrir a minha clínica, o meu espaço para colocar outras pessoas aqui dentro, eu já tinha claro o que eu queria dessas pessoas aqui. Eu queria um trabalho. Quando a gente fala trabalho em equipe, não quer dizer que a forma como é o pagamento deixa de ser uma equipe. Não. A mesma forma você pode pagar um aluguel para ela e vocês fazerem um trabalho em equipe. Só que você tem que ver com ela se vocês vão ter alguma associação na metodologia de trabalho, se você tem que dar um relatório para ela ou não, como vai ser. Então, aqui na clínica, eu queria saber como estava sendo o atendimento. Eu fazia mentorias com a fono, sabe? Muitas vezes eu fiz algumas sessões junto com a fono para ensiná-la. Então, carregava o meu nome. Aí, a minha ideia sempre foi porcentagem. Dentro dessa questão de porcentagem, eu aprendi demais também, gente, porque eu já estive dos dois lados. Eu já estive do lado da fono que recebe apenas, certo? Que tem aquele valor X e recebe metade e que às vezes sente que tá ganhando pouco, né? Porque como assim? Eu sou a fono que sei, eu sou a fono que tá fazendo tudo, mas também já estive do lado da pessoa que paga o aluguel, que põe todo o espaço aqui, que cuida de como os pacientes vão chegar, que criou um método para o paciente ficar, né? Então, assim, a gente precisa caminhar dos dois lados e ver o que é interessante para as duas partes. Você, como fono, que vai atender nesse espaço, para você entender se vale a pena ou não, antes de tudo, você também tem que saber quanto que são os seus gastos, o quanto que você precisa ganhar. Entende? Assim como a dona da empresa, ela precisa saber o custo que esse consultório tem para ela. No meu caso aqui, não era saber só o custo do consultório, era saber o custo dos materiais, dos materiais de recursos mesmo, que tem todos aqui, né? Audiômetro, computador, recursos caros. Era saber o valor de ter uma secretária à disposição, era ter à disposição a mentoria e alguns cursos meus para poder fazer um trabalho melhor, ou seja, ensinar mesmo como eu estava fazendo. E além de tudo isso, ainda entregar o paciente para fono. Por quê? Porque os pacientes, eles vinham até aqui para serem atendidos por mim, ou então reconheciam a clínica. Não era o caso onde a fono precisava buscar esses pacientes, ou então trazer esses pacientes de outro lugar. Então, tudo isso, gente, precisa estar muito claro. Mas se não tiver também, sempre a clareza e a comunicação vai ser sempre o melhor caminho. Beleza? Tem alguma pergunta sobre isso, pessoal? Como eu estava dizendo, aqui no consultório, por exemplo, eu iniciei pagando 50-50 e o consultório pagava a nota fiscal, ou seja, eu pagava a nota fiscal. Depois, estudando com mentores da parte de finança, eu tive o feedback de que essa não era a melhor forma. Por quê? Porque a fono também estava sendo uma prestadora de serviço e que tinha que dar, tinha que prestar também clareza desse trabalho que ela estava recebendo. Então, ao invés da gente emitir duas notas fiscais, ou então eu ficar só por conta da nota fiscal, o valor que nós recebíamos do paciente
era abatido o valor da nota fiscal e depois dividido 50-50. Depois de um tempo analisando todo o custo da clínica e o benefício em ter outras fonos aqui comigo, eu vi que essa porcentagem não estava ajudando o consultório. E sim, o consultório estava tendo prejuízos em ter outras fonos aqui. Então, sentei com a fono e fiz uma proposta para ela. E aí a gente reduziu uma parte dessa porcentagem, onde para ela ficou 40% ou 45% e para o consultório 50%. Por quê? Porque ela não tinha nenhum trabalho de trazer esse paciente para o consultório. A agenda dela era cheia, tudo, e, enfim, ela só atendia, né? Eu sei que não é só, tá? Mas a gente tinha todo esse trabalho de gestão, de administração, de dar os recursos, de dar os cursos, ok? E eu tinha um combinado com ela também que eu pagava fixo o salário dela, tá? Então, ou seja, ela tinha uma data X onde ela mesmo eu não ainda tendo recebido, por exemplo, dos convênios, porque aí teve uma fase também que eu coloquei convênios aqui na clínica. E o convênio, gente, demorava 2-3 meses para repassar o dinheiro para a clínica e eu pagava ela à vista. Gente, tem muita burocracia, tem que ter muito tempo. Então, essa questão de ter ou não o próprio consultório tem que estar dentro dessa questão da organização e da gestão de carreira, mas não tem que ser o propósito. Você, para ser uma fono de sucesso e referência, você não precisa pensar que você tem que ter o seu próprio consultório para ser uma fono referência, tá? Tudo começa com o poder do seu pensamento, de você acreditar que você já é uma pessoa capaz de ajudar todos aqueles que chegam até você. E que você está no processo de aprendizado como todos. Beleza, gente? Então, minha mensagem é: há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de cultivar e tempo de colher o que se plantou. Só que o trabalho nunca para, porque mesmo depois que você colheu desse fruto e saboreou, pode ser necessário que você comece tudo de novo ou reveja se você está plantando aquilo que você realmente quer. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, tá bom? Deixado aí o coração mais leve e que vocês continuem acreditando no potencial que vocês têm e não na fonoaudiologia. Nós temos sim que amar a nossa profissão, mas a gente tem que acreditar no potencial que a gente tem como ser humano, filhos de Deus, daquele que criou o nosso propósito muito antes de nós existirmos, tá bom? Um beijo, sucesso para todos vocês. Tchau!